Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou um dos responsáveis pela Consis. Sejam todos bem-vindos ao 10º Lanchinho de 2012, ao evento de número 268 que nós fazemos ao longo desses 27 anos. É uma delícia, tenho certeza. 3 focos: viver um grande momento, aprender e, certamente, um dos mais importantes, construir uma rica rede de relacionamentos verdadeiros. Todo lanchinho tem uma palavra, e o desse foi facílimo. História. Aquilo que faz parte da vida de todos nós. E vamos ouvir muitas histórias hoje. Junto com a história vem 2 outras palavras. Disciplina. Para construir uma bela história. Disciplina para você definir claramente onde você quer chegar, para ter certeza que os nossos clientes vão receber os produtos e serviços que eles querem. E segundo, inovação. Nós adoramos fazer diferente. Isso faz parte do nosso dia a dia. Pensando nisso, é que acabamos de colocar no ar o nosso novo site. Muito bom. Muito bom. E uma parte do nosso novo site é exatamente sobre o lanchinhos. E falando em fazer diferente, em quebrar paradigmas, pela primeira vez, nesses anos todos, nós convidamos uma mesma pessoa para fazer um lanchinho 2 vezes no mesmo ano. O primeiro lanchinho foi no dia 30/3. A história do nosso estado, a história da nossa Bahia. Um tema riquíssimo, um palestrante eloquente. Faltou tempo. E foi isso que aconteceu. Parece final de Libertadores da América. Corinthians e Vitória no Barradão, 5-0 para o Vitória. As pessoas que estão fora estavam gritando para entrar, tá vendo, Chico? Vamos em frente, Moisés. Mas essa também palavra se encaixa muito bem hoje. Civismo. Uma das coisas que nós precisamos mais no nosso estado, no nosso país, é cultivar os nossos símbolos. Eu sinto muita falta disso. Os Estados Unidos, nesse aspecto, é muito diferente. O que nós vamos mostrar agora é uma obra preciosa de um dos ouros da terra. Vamos acabar com essa história fraca de prata da casa, que acabou de voltar para a terra do pai, que já construiu uma história muito bonita e que certamente vai construir uma mais bonita. Estou falando de civismo e vou pedir a vocês, para todos que se levantem, por favor. E aqueles que souberem, pelo menos o refrão. Vamos lá, meu Deus. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá.
nossa pátria, hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. A ideia de trazer Francisco Sena foi de um querido amigo que me pegou pela mão na Associação Comercial da Bahia e disse: vem cá que eu tive uma ideia ótima, Eduardo Moraes Castro. E foi a ele que nós convidamos para fazer a abertura. Para hoje nós fizemos algo muito bom. Convidamos uma pessoa muito especial, mas um presente que a Consiste me deu, uma pérola, que quando fez um lanchinho contou uma rica história de vida. E uma pequena parte, que todos vão se identificar, nós trouxemos para mostrar a vocês. Por favor, Moisés. Então, segunda lição, para mim, é que cada objeto, por si só, ele não representa nada. Uma caneta, por exemplo, do Abraham Lincoln, uma caneta de um nosso presidente da República, Vargas, está exposta lá no Museu, né, da República, no Rio de Janeiro, ela não seria nada se a gente não pudesse contar a história para dizer para que serve aquela caneta ali. Ela é um déclencheur, como diz o francês, é um detonador da memória. Então, quando a gente olha uma coisa, ou sente um cheiro, né, ou percebe um tom, uma luz, e a gente lembra uma coisa da infância, a gente lembra um momento em que recebeu o primeiro beijo do namorado, de repente é o cheiro de tangerina, aquela coisa boa na vida da gente. Tangerina para mim é muito importante porque eu estudava no colégio em que a minha mãe sempre colocava uma merenda que era um sanduíche e uma tangerina. E eu ficava com muita saudade de casa porque o colégio era longe. Quando eu era menina, de 5, 6 anos, ia no ônibus toda a vida para estudar lá em Resende, onde eu nasci. Então eu ficava segurando a tangerina e acariciando o tempo todo. E quando chegava a hora da merenda, eu comia a minha tangerina rápido, mas guardava a casquinha para ficar com ela na mão e ainda sentindo aquele cheiro, até a hora de chegar em casa. Isso era uma maneira de eu me sentir junto da minha família. Então, é interessante pensar que quando eu fui fazer meu doutorado, eu fui num momento muito difícil aqui na UFBA, e um momento complicadíssimo até para eu sair. Não por mim, mas pelo meu departamento, que tinha muito ciúme, muita dificuldade de entender uma pessoa que estava 8 anos num departamento pequenino e pedia licença para sair para fazer um doutorado. E quando cheguei lá sozinha, um domínio relativo, muito pequeno da língua, e o emocional da gente também funciona nessa hora, né? Minha família toda aqui, meus filhos, meu marido, mãe, pai, idoso, e eu sozinha no outro país, tendo que me defrontar com professores, eu professora, querendo fazer o melhor para não passar a vergonha de não entender o que aquela língua me dizia. Então, aqueles medos, né, aquela sensação, e aí de repente eu fiquei
tão solitária que eu fiquei chorando num banco de jardim, sentada na cidade de Montreal, assim, com lágrimas, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui fazer isso? E tal e qual. E de repente, senti o cheiro de tangerina. Aí fiquei entusiasmada, procurei igual que uma criança estava sentada. E eu considero isso símbolos milagrosos. Uma criança sentada merendando naquela praça, comendo tangerina. Então eu perguntei para ela, no meu parque francês, àquela altura, onde ela tinha conseguido a tangerina. Aí ela disse, a Clementine. E eu aprendi que tangerina em francês é Clementine. A Clementine, lá, ao supermarché, ao Coin. Eu disse, Coin para mim soa como moeda. Coin. Ah, não, é da esquina. E aí eu fui até lá e aquela criança me guiou e eu comprei todas as tangerinas que eu encontrei naquele supermercado e levei para casa. E fiquei irradiando tangerina o tempo todo, para me sentir de novo entre os meus. Com vocês, vamos lá, Moisés, a esposa de Marco Aurélio, a mãe de Bernardo e Ivan, Heloísa Tangerina Helena. Gente, muito boa tarde. Estou dizendo ao Marcos Vinícius que isso não se faz. São memórias bem pessoais e que me emocionam muito, mas de uma certa maneira eu fico muito feliz, privilegiada dele ter compartilhado essa pequena história com vocês. Eu imagino que cada um de vocês deve ter um cheiro especial da sua infância que lhe faz um bem à alma. Eu me sinto hoje muito privilegiada, muito honrada, porque eu tenho essa tarefa, que não é nada simples, de apresentar Francisco Sena. Acredito que vocês que estão aqui, todos já conhecem um pouco ou muito de Francisco Sena. Então, minha tarefa aqui não vai ser exatamente apresentar, mas vai ser dizer o que ele representa para mim e o que eu sinto que ele representa na sociedade baiana e brasileira. Francisco Sena é de formação arquiteto, nascido em fevereiro, mês de muita alegria na Bahia. Arquiteto, segundo o dicionário, tanto do Aurélio quanto do Wise, é aquele que sonha e que projeta. Acredito que Chico é exatamente assim, um sonhador e um projetista na vida inteira. Além disso, ele tem uma especialização, eu diria uma expertise muito especial em restauro e conservação de monumentos, de obras de arte, de patrimônio cultural. E eu sei que ele é um arquiteto historiador, porque a história está impregnada na vida dele, em tudo que ele faz. Quando os alunos passam pelo Chico na faculdade, nunca mais esquecem esse professor e sempre com um carinho imenso sobre tudo que ele pôde passar de bom. E aqueles que não conseguiram fazer com ele uma disciplina ficam apaixonados porque não tiveram uma oportunidade por essa ou aquela razão. Então, eu acho que a Consiste faz uma coisa maravilhosa de trazer Francisco Sena para o grande público, livremente, para quem tiver vontade puder comparecer. Isso enriquece extremamente o coração e a alma de todos nós e o nosso sentido de civilidade na Bahia. Há poucos instantes, eu estava lendo ali embaixo com o meu filho psicólogo, folheando um livro do Carl Jung. E num dos trechos ele dizia assim, a nossa alma precisa ser alimentada. Quando nós alimentamos a nossa alma, a gente não permite que dragões e temores e problemas advenham. E a nossa alma precisa conhecer o mundo. Conhecer o mundo significa conhecer as imagens boas do mundo. Então, quando eu penso nisso, eu digo, Chico, com toda a amizade e o coração, você é um alimentador de almas. É um preenchedor das nossas almas. Por quê? Ele e eu, e muitos de vocês, acredito, participamos da ideia de que o nosso patrimônio cultural, tudo aquilo que a gente tem como reserva da nossa identidade cívica, social, estética, moral, civilizatória, esses tesouros que nós produzimos enquanto seres humanos,
esses tesouros fazem bem à nossa alma, porque se não tivéssemos esse patrimônio cultural, não teríamos raízes. E sem raízes, nós ficaríamos seres incompreendidos no mundo, que já é normalmente muito complexo e muito incompreensível. E o Francisco Sena, que eu chamo tão carinhosamente de Chico, e que é um grande amigo e que me ensinou muito e continua me ensinando, eu bebo nessa fonte. Vou contar uma pequenina história. Um dia eu disse a ele: Chico, eu queria saber tanto mais da Bahia, mas eu fico louca para aprender tanto. Aí, passados uns dias, ele disse assim: Elô, você está saindo para fazer um curso, eu vou lhe dar um presente que você vai guardar muito tempo. Você vai levar com você um álbum de slides, de fotografias da Bahia, para você ficar rememorando. Até hoje eu tenho. E gosto muito, e uso com meus alunos. Então, essa capacidade generosa de passar para todo mundo o conhecimento que ele tem, e olha, não é pouco. Francisco é membro de 17 conselhos. Só para vocês terem ideia, ele é do Conselho Cultural da Santa Casa Misericórdia, ele é do Conselho Cultural e Executivo, Deliberativo da Associação Comercial da Bahia, ele é membro da Aliança Francesa, ele é membro do Conselho do Instituto Geográfico e Histórico, da Academia de Letras da Bahia. Se eu fosse ficar aqui falando, ia tomar o tempo da conferência dele. Então, eu quero dizer para vocês, fiquem bem atentos e deixem o coração e a alma serem alimentados pelas palavras de Chico. O que a gente acabou de ver com esse belo hino é exatamente a necessidade de retornarmos à nossa capacidade de sermos cidadãos responsáveis, cidadãos amorosos, para tornarmos a nossa terra muito melhor do que ela tem sido, porque somos nós os responsáveis por tudo aquilo que acontece nessa boa terra da Bahia. Nós, quando eu digo, nós todos cidadãos. E quando a gente não conhece a nossa história, a gente não é capaz de produzir um fermento para o futuro de maneira melhor. Então, Chico, por favor, venha nos brindar com as suas belas histórias, que é, na verdade, a verdadeira história da Bahia, até onde sabemos até hoje. Então, ele vai encher nossas almas de muita alegria. Bem, gente, fica difícil falar depois disso. Heloísa falou pelo coração. Muito obrigado por suas palavras tão queridas. Quando ela disse que eu nasci no mês festivo, fevereiro, é verdade. Só que ela não lembrou de dizer que eu nasci na quarta-feira de cinzas. No momento mais de reflexão do que de festa. Portanto, eu me sinto mais quarta-feira de cinzas do que terça-feira de carnaval. Bem, obrigado, Marcos, Vinícius, Graziela, toda a equipe da Consiste por esse convite, em poder estar aqui mais uma vez com vocês e falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa querida Salvador. Eu peguei o gancho do 2 de julho, que foi celebrado justamente a independência da Bahia nesta semana, porque na última vez eu só pude completar o meu pensamento até esta data. E falei da chegada da família real, de todo o processo que se dá para a construção do Estado brasileiro, na verdade, e a partir do 2 de julho, o que é a nossa cidade, o que é o Brasil, quem somos nós, porque o Brasil começa, de fato, a partir disto. Trouxe aqui alguma coisa para consultar, mas não vou consultar. Marcos me disse, Chico, conte tudo, sinta-se à vontade. E ainda bem que eu não estou numa academia, que justamente é uma casa de livre pensar. Só vejo aqui pessoas amigas queridas. E queria fazer uma saudação a toda essa plateia aqui, mas destacar especialmente, já que, se me permitem fazer um destaque aqui, a pessoa do meu querido tio Rogério Carvão. Bem, Salvador, primeira capital do Brasil, capital da América Portuguesa, uma cidade construída com projeto, ou seja, planejada por ordem expressa do rei Dom João III, uma cidade que teve um arquiteto urbanista, o mestre Luís Dias, mestre de pedrarias, um arquiteto militar que trabalhava para o rei, uma cidade que teve uma planta, que teve uma maquete, que teve ordem expressa com a certidão de batismo, que é a Carta de Almerim,
que nasceu com objetivos muito explícitos de governar, de defender, de comercializar, de implantar uma civilização neste território, enfim, uma cidade do encontro de povos e culturas, uma cidade destinada ao sucesso, destinada à sustentabilidade. A história não congela. A história é todo um processo que nós vamos construindo, revendo, destruindo também, e assim se faz. Nesse contexto, nós chegamos à independência da Bahia, com Salvador já não mais capital do Brasil. O Rio de Janeiro o foi a partir de 1763, e esse episódio eu já contei da vez passada, mas ainda uma cidade poderosa. Tinha recém perdido a condição da mais populosa do Brasil, após a chegada da família real, quando de uma vez só do Rio de Janeiro chegou uma população superior a 20 mil habitantes. Mas Salvador era a segunda cidade maior do Brasil e de uma economia pujante, e o maior porto mais importante do país. Um porto mundializado. Para entender Salvador, temos que entender a sua condição de cidade mundial, aberta para o comércio exterior, portanto, uma cidade própria para receber, se adaptar, aceitar, transformar, construir a partir de todas as influências. É por isso que eu digo que o baiano talvez seja, no território brasileiro, o povo com mais facilidade de aceitar qualquer diferença, qualquer novidade e qualquer exagero também. O povo baiano é um povo construído por diversas etnias. A nossa nativa do índio, e nós sabemos que isso já está provado, inclusive por pesquisa e DNA, que 1/3 do povo brasileiro, de todas as regiões somadas, descendem do povo indígena, especialmente pelo lado materno da Índia e não do índio. Nós temos a presença do colonizador português, definidora da nossa nacionalidade enquanto Brasil, que instituiu aqui o governo, a língua, a cultura. A presença mais do que marcante africana no Brasil, da grande mão de obra que construiu esse país e povoou este território, porque muito mais africanos vieram para cá do que portugueses. Portugal era um país muito pequeno, como é até hoje. A população girava em torno de 1 milhão de habitantes quando o Brasil foi descoberto. E nós sabemos que na diáspora africana, só para o Brasil, vieram mais de 4 milhões de africanos. Portanto, a presença maciça e cultural importantíssima. Mas não somente desses 3 povos, mas de toda uma globalização maior. Nós temos uma influência do grande comércio do Oriente, da China especialmente, a China que influenciou todo o Ocidente, que ajudou a construir a civilização ocidental a partir das viagens de Marco Polo e das descobertas, ou da descoberta do caminho marítimo, das investidas do Ocidente no comércio do Oriente, para as grandes especiarias e os grandes inventos dos árabes, que de uma certa forma ocuparam a Península Ibérica durante 9 séculos e foram fundamentais para o desenvolvimento da cultura, quando construíram a primeira universidade em território ibérico e trouxeram a cartografia, trouxeram a aritmética, os números, e, enfim, toda a ciência, que era muito mais evoluída do que a ocidental, né? Então, e tudo isso nós absorvemos, né? Então, nós somos um caldeirão que fervilha de uma identidade cultural em construção, buscando raízes, mas muito mais do que olhar para o passado, temos que olhar para o presente e para o futuro. Nos projetarmos para o hoje e o amanhã, especialmente para o amanhã. Nós estamos muito desleixados com o presente, nós estamos vivendo um presente de absoluta apatia cidadã. Nós estamos vivendo um momento crucial em que eu considero que estamos chegando ao fim do poço de uma qualidade de vida que nós construímos durante 4 séculos e destruímos muito rapidamente em uma geração, e não podemos permitir isso. O 2 de julho, para mim,
quando celebra a data da independência da Bahia, é um momento propício para se parar e refletir um pouco a partir dessa independência, o que nós construímos, onde nós estamos, quem nós somos e para onde queremos chegar. Onde nós estamos, quando eu olho ao redor, eu não vejo esse momento com muita alegria. Quando olho para o futuro, eu vislumbro muita esperança, porque eu sempre acredito na renovação e acho que há, no momento, a construção de uma nova geração que está dando sinais de nova consciência. E eu espero que essa consciência seja traduzida em cidadania explícita. O século XIX foi um século de duas grandes revoluções para a humanidade. Primeiro, a revolução do pensamento, do iluminismo de Diderot, Voltaire, Rousseau, da liberdade, igualdade e fraternidade, dos ideais da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, que coincidentemente as datas são as mesmas da Inconfidência Mineira, ou seja, 1789, 1792, quando se deu o movimento Inconfidente e a queda da Bastilha, e quando se dá a guilhotina e o enforcamento de Tiradentes simultaneamente. Essa revolução das ideias mudou o mundo, mudou o Ocidente, obviamente. E com essa revolução das ideias surge também, em paralelo, uma outra revolução que é a industrial. A do trabalho em massa, a da produção em massa, a da concentração urbana, as vilas operárias, a conquista de mercados, a expansão do Império Britânico, a decadência do Império Português, novas relações internacionais de comércio, de política, de diplomacia, enfim. Então, amparados em produtos e literatura, nós entramos no século XIX, no século XIX, perdão, com o desafio da construção de uma nação. Uma nação que, tendo Salvador como sua primeira capital, teve um grande foco revolucionário, que não obteve sucesso, nem está registrado na memória dos heróis do panteão nacional, certamente porque foram revolucionários negros, que são os inconfidentes da Revolução dos Alfaiates, enforcados na Praça da Piedade ao final do século XVIII, 1799. O movimento se deu em 1798. Portanto, foi assim que entramos no século XIX. A família real veio para a Bahia, passou aqui cerca de um mês, a caminho do Rio de Janeiro. Houve até uma certa intenção do regente Dom João permanecer aqui, mas a capital do Brasil já era o Rio de Janeiro. A corte o esperava lá, porque parte da esquadra já tinha seguido para o Rio de Janeiro. Ele assina aqui um documento importantíssimo, que é a abertura dos portos ao comércio estrangeiro, leia-se em particular ao comércio inglês. A Inglaterra, que foi talvez o motivo mais importante da fuga do rei e da corte portuguesa para o Brasil, pelas alianças comerciais e políticas existentes com Portugal, que definiram o rompimento de possibilidade de acordo com Napoleão, o grande imperador do continente europeu naquele tempo. A Inglaterra coberta a vinda da família real, faz exigências, obviamente, tem cobiça no Brasil, grande produtor de ouro, o maior produtor de ouro do mundo. Portugal, submisso à riqueza portuguesa, obviamente, contraía dívidas com a Inglaterra, amparado na possibilidade do pagamento fruto dos royalties e do nosso ouro e dos nossos produtos que Portugal tão bem soube explorar. E Salvador também recebeu, nesse conjunto eu diria assim,
de fatos históricos, a criação da primeira faculdade de medicina da Bahia, a Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, em 1808, depois Faculdade de Medicina, em 1832, que é o grande berço da nossa muito querida Universidade Federal da Bahia. Quando o Brasil recebeu a família real, ele foi erguido logo após a condição de vice-reino. Ele era vice-reino, foi erguido a condição de Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Então o Brasil já não era mais colônia, já não era mais vice-reino, mas Reino Unido. Só que em 1820 deu-se uma grande revolução no Porto, uma revolução constitucionalista, que estabeleceu uma Assembleia Constituinte e que gerou uma nova Constituição em 1821, e Portugal passou a ser uma monarquia constitucionalista e não mais uma monarquia absolutista, quando os poderes do rei ficaram submissos a uma Câmara. Dom João teve que voltar a Portugal, Dona Rainha já estava morta, ele já era rei de Portugal, teve que assumir o trono e deixou aqui o seu filho Dom Pedro em 1821, com o conselho de que tomasse para si o Brasil diante de ameaças que estavam rodando de uma independência. E assim Dom Pedro fez no ano seguinte, mas muito forçado por atitudes da Assembleia Portuguesa, que queria Dom Pedro de volta para o Brasil, queria reverter a situação política do Brasil à condição de Reino Unido, de vice-reino e não mais de Reino Unido. E então enviam nove comandantes de armas para governar as regiões mais importantes do Brasil, restringindo a Dom Pedro I, com o Grito do Ipiranga de 7 de setembro de 1822, o domínio somente da região sudeste, que compreende os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, parte de Minas Gerais. Com isso, o Brasil estava dividido. O Brasil independente do 7 de setembro não era o Brasil de hoje. Para a Bahia foi enviado um comandante de armas, o Madeira de Melo, Luiz Inácio Madeira de Melo, que aqui chegou no dia 19 de fevereiro de 1822, e logo imediatamente, tomando ciência de que as tropas revolucionárias tinham se refugiado nos fortes de São Pedro, da Palma e da Mouraria, e o da Mouraria nas proximidades do convento da Lapa, e entendendo que as freiras do convento teriam abrigado revoltosos baianos, então dá-se o episódio da morte da abadesa Sora Joana Angélica. Há uma fuga de soteropolitanos para o recôncavo baiano. Na verdade, se constitui um governo provisório com sede em Cachoeira e começam a haver consultas em todo o território nacional e, em particular, no nosso recôncavo, sobre se o Brasil deveria retornar à condição de vice-reino ou conquistar sua independência. Nessas consultas, Miguel Tupim e Almeida, santamarense ilustro, submeteu a Câmara de Santo Amaro a uma primeira consulta que aclamou a independência do Brasil em 14 de junho de 22. No dia 25 de junho, a cidade de Cachoeira, onde se dá a primeira grande batalha, porque uma nau portuguesa que o Madeira de Melo tinha enviado com canhões para sitiar a cidade de Cachoeira, então foi atacada. E com 4 dias de luta, os cachoeiranos conseguiram tomar esta nau e aprisionar os canhões. Logo adiante, a cidade de Maragogipe, no dia seguinte, e no dia 29, São Francisco do Conde. Portanto, 4 grandes vilas do recôncavo baiano aclamaram do Pedro I e se proclamaram pela independência do Brasil. Isto antecede o 7 de setembro.
As notícias vão chegando à corte do Rio de Janeiro e numa viagem que Dom Pedro fez a São Paulo, quando às margens do Riacho de Ipiranga, num episódio não tão épico quanto é retratado pela nossa história, ele recebe uma carta onde é convocado para o seu regresso à corte de Lisboa, e ele então dá um brado de independência ou morte, dizendo que aquele era um momento definitivo de decisão, importantíssimo para a nossa história, e a partir daí vão se dar fatos de negociação política, econômica, diplomática e de guerra para a conquista da independência. É aí que os baianos vão ter que lutar, e lutar muito. A batalha mais importante que se deu no Brasil foi a de Pirajá, na região de Cabrito, no dia 8 de novembro de 1822, quando nós saímos vitoriosos, talvez por uma certa ironia do destino. Tem o episódio do Corneteiro Lopes, que todos vocês conhecem muito melhor do que eu. Uma batalha importante que se deu também foi em 7 de janeiro de 23, em Taparica. Construímos a partir daí um panteão de heróis baianos e nacionais, como o general Pedro Labatu, Maria Quitéria, a própria Sora Joana Angélica, a Maria Filipa de Taparica, o Lord Cochrane, contratado como almirante da nossa esquadra para a defesa marítima do nosso território, o João das Botas, o Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque, da Casa da Torre, e tão importante quanto os grandes heróis populares de todo o recôncavo baiano, brancos, negros, índios, enfim, que lutaram, que deram sua vida pela independência. Então, esse é um motivo de orgulho para a Bahia celebrar. Houve uma batalha muito importante no Piauí também, logo após, que também foi decisiva para a conquista do Nordeste se aproximando para o Norte do Brasil, que é a Batalha do Genipapo, né, onde morreram mais brasileiros, inclusive, do que na própria Batalha de Pirajá aqui, embora a nossa tivesse sido mais decisiva dentro desse episódio todo. E Salvador passa a ser uma cidade vitoriosa, com governo próprio, com a colônia portuguesa muito grande, muito importante aqui. Houve um momento muito crítico de relação entre portugueses e baianos. Quando nós começamos a festejar a independência no ano seguinte, houve um desfile de uma canhoneira, ou seja, o carro que transportava o canhão, com a figura de um índio sobre ela, representando o nativismo do nosso povo. E a partir daí se encomendou uma escultura a Manuel Inácio da Costa, um grande escultor baiano, autor daquela célebre imagem de São Pedro de Alcântara, que está na igreja de São Francisco, no centro histórico de Salvador. E os portugueses, então a colônia portuguesa ficou muito incomodada com a figura do caboclo com a lança e o dragão representando Portugal, que a partir daquele momento devia se construir uma relação de amizade e de boa convivência, solicita então que seja substituída por uma outra imagem representando uma índia, a Catarina Paraguaçu, a nossa Catarina, uma figura tão espetacular da nossa história. E 2 décadas depois, essa escultura também vai participar do cortejo, né? A autoria de um grande escultor santamarense. E nós temos hoje, então, o carro do caboclo e o carro da cabocla, que muito mais do que heróis baianos nacionais hoje, são figuras divinatórias. Eu ouvi uma reportagem muito interessante do Jornal à Tarde, aqui meu querido Renato Martins, até fui entrevistado para essa matéria. Renato Martins, não, perdão, Renato Simões. É que João Salles está aqui próximo, eu me lembrei de Renato Martins, seu companheiro do Conselho da UDEBEST, Renato Simões. E Renato esteve aqui presente com Anivaldo Boaventura no último encontro da Consiste pelo centenário do Jornal à Tarde. Esse caderno de imprensa que tanto nos orgulha e que faz parte da nossa história, construindo este último século da Bahia com a imprensa livre. Parabéns pela presença aqui no último evento, né?
Então, retomando isto, nesse processo, todos os portugueses, então, tiveram algumas batalhas aqui internas, algumas batalhas, não, eu diria assim, algumas pequenas revoltas dentro da cidade, mas se consolidou uma relação de amizade, de fraternidade e tudo mais, e a colônia portuguesa foi muito importante no século XIX no comércio da Bahia. Mas com a abertura dos portos, Salvador passou a ter um projeto globalizado maior ainda a nível internacional de comércio livre. E eu já tinha falado do governo do 8º Conde dos Arcos, do Marcos Noronha e Brito, que fez um grande projeto de cidade portuária internacional, com ampliação do porto da cidade, com a construção de quarteirões de sobrados, com a construção da sede da Praça do Comércio, a nossa Associação Comercial da Bahia, e principalmente um fato que é muito importante e que hoje nós estamos relegando a um plano de total apatia, que é o ensino público, onde ele implantou um sistema de escolas públicas em todos os bairros da cidade, como nunca tinha havido antes, para educar o povo, para civilizar o povo, para dar um lastro ao povo, uma base de educação para enfrentar um comércio livre internacional e um país em construção. Assim, a primeira metade do século XIX foi marcada por um comércio estrangeiro também, com a presença maciça de ingleses aqui, mas não só de ingleses, de alemães também, de outros povos, mas principalmente dos ingleses. Nós temos a construção do cemitério dos ingleses na Ladeira da Barra, do cemitério dos estrangeiros em frente ao Campo Santo, não é? Que também é chamado de cemitério dos alemães. A presença da primeira igreja não católica na cidade, que foi a anglicana, no Largo do Campo Grande, na década de 30 ainda, do século XIX, não é? Ou seja, nós estávamos numa cidade em construção. Em meados do século, Salvador passou por grandes investimentos urbanos. Foi um período revolucionário na cidade. É quando a cidade, de fato, se moderniza. É uma obra emblemática da cidade, eu digo emblemática porque agora estão fazendo, a nível eleitoreiro, obras desse nível também, foi o fechamento de um canal fluvial que era o Rio da Vala, hoje Baixa dos Sapateiros, cujo rio hoje corre por debaixo desta avenida, que também é conhecida como Avenida JJ Seabra. A primeira avenida de vale da cidade, de meados do século XIX, e a primeira drenagem ou cobertura de um canal fluvial que se deu na cidade, o mais importante da cidade, que foi, em tempos remotos, o famoso dique dos holandeses, quando da invasão holandesa em 1624. Então, dá-se a construção de abertura de ruas, pavimentação de ruas com pedras irregulares, o chamado canjicado, ou pé de moleque, como é no Pelourinho, essa região do centro histórico ainda tem algumas reservas dessa pavimentação. Nós tivemos a primeira navegação a vapor do Brasil, de João Studart, que importou uma nau inglesa a vapor para fazer o percurso Salvador-Cachoeira pelo Rio Paraguaçu, e depois a caldeira dessa nau explodiu, e surgiu a música popular, o vapor de Cachoeira não navega mais no mar. Não é? Então, arreba o pano, levanta a vela, nós queremos navegar, quer dizer, novamente a navegação à vela, porque a caldeira tinha explodido. Tivemos aqui, a partir da segunda metade do século XIX, construção de contenção de encostas, a famosa ladeira da montanha, que cortou a ladeira da Conceição ao meio, dividindo em ladeira da Conceição e ladeira do Pau da Bandeira, que sai na Rua Chile, atrás do Palácio do Rio Branco. E, originalmente, ela desembocava na Praça Municipal, onde hoje tem aquele belvedere do Palácio do Rio Branco, ela se estendia nessa direção. Foi uma obra viária importantíssima, uma estrutura de pedras magnífica, amparada em arcos, que são os arcos da Conceição, da ladeira da Conceição da Praia. Tivemos a implantação de um sistema de transporte urbano, primeiro do Brasil, primeiro da América do Sul,
que foi em Salvador, o transporte urbano sobre trilho, ou seja, os bondes puxados a burro, a partir do final da década de 60 do século XIX, quando um suíço que aqui esteve conseguiu uma concessão pública municipal para a implantação desse sistema, de sobrenome Mariani. A família Mariani é muito presente aqui na Bahia. Nós temos aqui, depois, um sistema ferroviário imenso, com linhas que cortavam toda a região do recôncavo sertão da Bahia, unindo o norte e sul do país. A malha ferroviária da Bahia foi espetacular, está toda destruída. Eu vi agora com muito saudosismo esse trem do forró, do centenário de Luiz Gonzaga, né? Me deu uma vontade imensa de fazer essa viagem, mas não deu. Tivemos um sistema de bondes na cidade que quem chegasse do interior por via férrea pegaria um bonde na calçada, poderia ter o extremo da Península Itapajipe, a Baixa do Bonfim, seguiria no sentido oposto até a Praça Cairu hoje, onde construiu-se o elevador Lacerda, inaugurado em 1873, para ligar um extremo da linha ao outro extremo da Cidade Alta, que partia da Praça Municipal, ligando até Barra, Graça, Canela, Garcia, outra linha que saía da Barroquinha pela Baixa dos Sapateiros, a do Rio Vermelho de cima, do Rio Vermelho de baixo, ou seja, em uma década se construiu uma linha viária sobre trilhos na cidade, muito maior do que os 6 quilômetros que em 11 anos nós conseguimos implantar aqui hoje. Que servia a toda a população, que atendia a todas as necessidades do cidadão soteropolitano, e que também foi destruída na década de 60. Eu, como nasci na década de 50, Heloísa foi muito gentil em dizer o mês que eu nasci, mas não disse o ano. Como eu nasci em 52, ainda peguei 8 anos de bonde em Salvador, e me recordo na infância, como eu morava na Graça, de frente à casa do meu querido tio Rogério, e pegávamos o bonde ali, seguindo pelo Corredor da Vitória, indo para Nazaré, para o centro da cidade, e era uma delícia trafegar de bonde. Pois bem, então nós tivemos aqui na cidade novas ampliações do Porto de Salvador, nós tivemos instituições criadas de amparo ao cidadão, como, por exemplo, uma coisa que nos parece assim, tétrica, é fúnebre, não deixa de ser, porque são cemitérios, né? O cemitério do Campo Santo, nós somos irmãos da Santa Casa. Então, uma rede de cemitérios urbanos importantes para a saúde pública nossa, porque as pessoas eram enterradas nas igrejas, as epidemias graçavam na cidade. A cólera morbus, a varíola, a peste da bicha, como era chamada naquele tempo, né? Então, o cemitério do Campo Santo dos ingleses e dos estrangeiros, a Quinta dos Lázaros, né? Tivemos hospitais importantes na cidade, o Hospital Militar e o Hospital Santa Isabel, que substitui o antigo e primeiro hospital da cidade na praça, na Rua da Misericórdia, próximo à Praça Municipal, que está em processo de restauro agora pela Santa Casa, a edificação, né? Tivemos instituições de atendimento a idosos, como é o caso do abrigo Dom Pedro II, da municipalidade, que até hoje funciona, um prédio belíssimo ali na Península Itapajipe. Tivemos um orfanato da Santa Casa de Misericórdia, que foi transferido para um prédio que pertencia à Irmandade de São Francisco de Paula, que hoje é conhecido como Pupileira, em Nazaré. Tivemos a Associação de Senhoras da Caridade, e estou aqui olhando para Ieda Sá, também querida amiga aqui presente. Essas senhoras que se reuniram inicialmente na Baixa dos Sapateiros e depois compraram uma nova sede na Saúde, no bairro do Gutinho, e até hoje mantém uma escola para crianças pobres, né? Inclusive as notas fiscais que eu recolho eu deposito sempre na urna da Associação das Senhoras de Caridade para esta obra, que eu conheço de perto, porque morei no bairro da Saúde durante 20 anos.
minha adolescência toda foi no Centro Histórico de Salvador. Portanto, o século XIX foi um século de modernização, de investimentos, de progresso, de economia fulgurante. O açúcar ainda era importante na nossa economia, mas rivalizava com outro produto do recôncavo baiano, que era o fumo. E ao final do século XIX, a indústria fumageira superou a indústria açucareira na Bahia. A presença de capital estrangeiro aqui também foi muito importante, os Daneman, os Suerdick, né, fora os portugueses como Leite Alves, como dizem. Então a região do recôncavo, Maragogipe, São Félix, Cachoeira, e o açúcar mais em Santo Amaro, São Francisco do Conde, Subaé, enfim. Tivemos no século XIX o diamante da Chapada Diamantina, descoberto em 1841 por Spix e Martius. Na expedição célebre desses alemães aqui ao interior do Brasil e da Bahia. E a Bahia foi a maior produtora de diamante do mundo de 1841 a 1868, quando foi descoberto o diamante na África do Sul. Isso pesou muito na nossa economia. A Bahia também produzia ouro nas Minas Reais de Jacobina. Um braço da minha família vem das Minas Reais de Jacobina. Meu primeiro antepassado português que veio para cá, o Dias de Moraes, ele foi nomeado pelo rei de Portugal no século XIX para ser o presidente da Casa da Moeda de Jacobina, onde se fundia moeda. E assim se constituiu um ramo aqui, que é o ramo dos Dias de Moraes, na Bahia, que depois foram residir, compraram o palacete da Casa de Oração dos Jesuítas, que hoje é a sede cultural da Caixa Econômica ali na rua Carlos Gomes, e foi residência por 70 anos da família Dias de Moraes ali, quando a família vendeu a Santa Casa de Misericórdia em 1941 aproximadamente. Pois bem, e o que é que vai acontecer no século XIX no Brasil em particular? No século XIX, o Brasil vai atravessar um processo de tentativa de industrialização mal sucedida, na verdade, porque sob o domínio da economia inglesa, com a reserva de mercado muito forte, os portos brasileiros e as estradas férreas brasileiras nas mãos dos ingleses, a indústria da construção em grande escala, com mercados públicos, equipamentos urbanos, todos com ferro importado da Inglaterra, obviamente. A cultura e a moda eram francesas, na verdade. A colônia portuguesa era a mais rica da Bahia, né? E Salvador enfrenta um processo de internacionalização que, até certo ponto, contrastava com uma certa dificuldade de administração interna por força de um retardamento do processo abolicionista. Então, o século XIX ainda foi um século, lamentavelmente, de escravidão no Brasil, e em particular na Bahia, muito embora gradativamente os africanos, afro-brasileiros, já estavam em processo de liberdade por compra de alforria ou por outros meios, né? De fuga para quilombos e outras conquistas, né? Mas esse processo começa na década de 20, com um tratado com a Inglaterra que exige a abolição da escravatura. Depois nós vamos ter diversas leis. A lei que impedia o tráfico de escravos, em 1850, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, até chegar a Lei Áurea de 88, com um processo completamente amorfo e que não deu sustentabilidade e sobrevivência digna a uma grande camada da nossa população que conquistava a sua liberdade civil. A Bahia Salvador, quando eu falo Bahia, entendo Salvador, nunca foi uma cidade de produção em si, mas uma cidade de comercialização e de prestação de serviços. A grande produção estava no interior e especialmente no recôncavo baiano. A elite cultural e econômica da Bahia era a elite do recôncavo baiano e não da cidade do Salvador. Salvador tinha uma grande classe de comerciantes,
mas a nobreza baiana, com títulos de nobreza otorgados pelo Império do Brasil, era basicamente do Recôncavo Baiano, de Santo Amaro, de São Francisco do Conde, especialmente, mas também de Cachoeira e outros municípios, aqueles dois maiores por causa do açúcar. Né? Então, nós tivemos aqui, na verdade, a presença maciça da cultura africana do Recôncavo, que dá uma identidade cultural que nós chamamos hoje de baianidade, embora a cultura de Salvador fosse maciçamente a cultura portuguesa, da tradição portuguesa, dos hábitos portugueses, do falar português, do procedimento português, né? E o que se dá no século XX é a evasão do homem do campo, a fuga do homem do campo para as cidades, o crescimento desordenado das cidades e uma transformação em todos os aspectos revolucionários que condicionam uma nova cidade, um novo momento para a nossa história e uma mudança cultural profunda. Em 89, nós temos a proclamação da República. A partir daí, politicamente, a Bahia foi perdendo espaço no cenário nacional. Um grande vulto que se destacou nesse cenário dessa transição, que tanto atuou no Império quanto na República, foi o Rui Barbosa, o nosso grande Rui Barbosa. Recentemente, uma emissora de televisão fez uma enquete qual seria o maior brasileiro de toda a história. Eu não votei, mas teria votado em Rui Barbosa. E, a partir daí, nós temos aqui na Bahia o primeiro governo do Manuel Vitorino Pereira, que, aliás, foi o único baiano que assumiu a presidência do Brasil enquanto vice-presidente do Brasil e que inaugurou, para aqueles que não sabem, o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, de uma família tradicionalíssima baiana. O pai era marceneiro. As cadeiras do Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia foram confeccionadas na oficina do pai do Manuel Vitorino Pereira. São peças belíssimas do mobiliário em Jacarandá. E nós temos ali no comércio uma estátua aos irmãos Pereira. Os três irmãos Pereira, um padre, um juiz e um governador. Abandonada. Quando eu estava na fundação, restaurei, cerquei, iluminei, e como todos os monumentos de Salvador estão absolutamente abandonados e depredados. Pois bem, e o que é que vai acontecer no início do século XX em Salvador? Salvador precisava se transformar mais uma vez. Nós entramos no século XX com uma população aproximada de 140 mil habitantes. 140 mil habitantes, vejam bem, nós somos hoje aproximadamente 3 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro fez uma grande revolução urbana com Pereira Passos em 1906, com a abertura de um bairro magnífico que hoje está celebrando o aniversário, Copacabana, a abertura da Avenida Rio Branco e tudo mais, a modernização da cidade. E esse processo se dá aqui com Seabra entre 12 e 16. 12, coincidentemente, é o ano da fundação do Jornal à Tarde. Então, é um momento, eu diria assim, um divisor de águas na Bahia, essa década de 10. Então, a Bahia se abre para a grande modernidade. Seabra foi o político mais influente baiano da primeira metade do século XX. Era um político a nível nacional, foi ministro da República, um ministro de Viação e Obras Públicas, construiu a estrada Belém-Morpará e a ferrovia Belém-Morpará e grandes obras no país, e trouxe investimentos para a Bahia, para a construção do grande aterro da cidade, que se dá entre 1908 e 1925, onde são construídos 3 quarteirões no porto da cidade, na Cidade Baixa. Ou seja, a grande plataforma da Cidade Baixa foi inaugurada justamente em 1925. E num dos primeiros quarteirões, um dos primeiros prédios inaugurados, 2 anos após, em 1927, quando a firma completou 50 anos de fundada, foi a sede da firma Manuel Joaquim de Carvalho. E eu sei muito bem disto, porque em 77 eu participei de uma pesquisa para a publicação do livro, com Ângela Carvalho, que coordenou isso, pelo centenário da firma.
Pois bem, então a Bahia se transformava e com a presença de Seabra, recursos vieram aqui para a reconstrução da Faculdade de Medicina, que tinha pegado fogo em 1905. Em 1905 foi destruído o antigo Colégio dos Jesuítas, que instalava a Faculdade de Medicina, com todo o seu laboratório, biblioteca, sala de aula e tudo mais. Em 2 anos, o prédio foi reconstruído, muito mais grandioso, como ele é hoje, muito bem equipado, em 2 anos. Quando eu estava na pró-reitoria da universidade, eu consegui que o nosso grupo de trabalho da Faculdade de Arquitetura fizesse um projeto de restauro do prédio. E a universidade, de 1994 para cá, ainda não conseguiu concluir as obras de restauro do edifício. De restauro de um edifício que foi construído em 2 anos. E é como as coisas caminham hoje. Uma cidade que tinha uma população muito inferior à que nós temos hoje, mas tinha uma condição, eu não diria nem econômica, uma condição cultural, educacional, que é a base de tudo. Seabra revolucionou a cidade. Abriu a Avenida 7 de Setembro, trouxe para cá arquitetos, engenheiros, artistas italianos magníficos, que construíram o Palácio Rio Branco, o Palácio da Aclamação, o Palacete Bernardo Martins Catarino, que é a sede do Museu Rodin Bahia, cuja coleção vai retornar este ano para a França, e não se sabe ainda o destino do prédio, e tantos outros palacetes magníficos aqui. Revolucionou a arquitetura baiana. Uma arquitetura de um ecletismo precioso, desdenhado pela maioria dos arquitetos. Não existe tombamento desses edifícios, infelizmente. Muitos chamam isso de bolo de noiva. Eu chamo de um capítulo importante da nossa história, como todos os outros o são. Mas vamos dar um pouquinho mais um avanço, porque me restam 15 minutos. E o que é que vamos ter na década de 30 no Brasil? O Estado Novo, Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, ministro da Educação e Cultura, um grande ministro, a criação do IFAM, que para nós foi tardiamente criado, porque em sendo criado em 37, não pôde impedir a destruição da Igreja da Sé, que ocorreu em 33. Por causa de 4 anos não tivemos o tombamento da Sé. Então, chegou um pouco tarde, mas ainda bem que chegou. Como diz o americano, better late than never, antes tarde do que nunca. Mas na década de 30, a Bahia se projetava com a economia do cacau. O cacau passou a ser o produto de exportação mais importante da Bahia, superando o açúcar, superando o fumo, o algodão, que foi durante algum tempo, e outros mais, de base. E tivemos aqui a construção do Instituto do Cacau da Bahia, que é um prédio magnífico, que está no comércio, construído pela Christian Nielsen, inaugurado em 36, aí já com concreto armado. É um prédio de estrutura Art Deco, que lembra muito os prédios da Bauhaus alemã. E Salvador se moderniza mais uma vez, grandes investimentos são realizados. O elevador Lacerda vai ser modernizado, é construída nova torre, que é inaugurada justamente em 30. A nova torre já em concreto armado, e ele deixa de ser um elevador hidráulico, passa a ser um elevador elétrico, com 4 cabines, obviamente. E hoje em dia, quem construiu o elevador foi Antônio Lacerda com recursos próprios, quem reconstruiu foi o governo municipal com recursos municipais, e hoje não consegue manter as 4 cabines funcionando. O Museu da Santa Casa ficou sem poder receber a visita dos visitantes turistas que vêm em cruzeiros marítimos para Salvador, impedido de chegar à Praça Municipal em virtude do elevador Lacerda não funcionar durante alguns meses. Pois bem, a década de 30 é uma década de modernidade, mas é a década também do petróleo é nosso. É a década da descoberta do petróleo, é a década da, eu diria assim, da exploração de Lobato, de Mataripe, do Recôncavo Baiano. A Bahia, a primeira grande produtora de petróleo
do Brasil. E na década de 50, a nossa primeira refinaria, que é a Ludolfo Alves, em Mataripe. Portanto, de 30 a 50, nós temos o cacau, temos o petróleo, temos ainda o açúcar, o fumo, uma economia fulgurante, a classe comercial, não é, João Sá, poderosíssima na Bahia, a associação comercial extremamente influente, governos constituídos com muita dignidade, com muita competência. Tivemos na década de 40 a figura exemplar de Otávio Mangabeira, que foi um dos maiores estadistas que a Bahia teve na sua história, o homem que celebrou os 400 anos de fundação da São Salvador junto com Araújo Pinho, José Vanderlei de Araújo Pinho, do Recôncavo Baiano, de Santo Amaro, que foi prefeito de Salvador, um homem ilustre, autor da primeira lei de tombamento do Brasil, quando deputado aqui na Assembleia Baiana, e prefeito de Salvador. Salvador se moderniza em meados do século, é um momento espetacular. Primeiro se abre a grande estrada oceânica, Avenida Oceânica, ligando de Amaralina até Itapuã, para poder possibilitar o acesso de quem chegasse por via aérea, com a inauguração do aeroporto de Ipitanga, pela orla para a cidade. Se constrói o estádio Otávio Mangabeira, hoje Arena Fonte Nova, que naquela época era o sítio perfeito para a construção de um estádio, e hoje eu questiono se ainda o é. O investimento desse porte naquele local, numa cidade que se transformou como Salvador, congestionada como é naquele ponto, se investir num estádio, pensando que estamos ainda em 1950, e com a arquitetura que não me diz nada, o grande estádio do Ninho de Pequim, da China, foi construído com metade do preço deste, e é um marco da arquitetura mundial. E sustentável, porque é um estádio voltado para a educação de jovens, para o esporte depois. Nosso será uma arena de espetáculos de axé. Então, nós temos, na década de 50, o Fórum Rui Barbosa, nós temos o Hotel da Bahia, nós temos a Escola Parque de Anísio Teixeira, mas isso tudo também é fruto de um acontecimento importantíssimo e revolucionário em meados do século XX na cidade, a fundação da Universidade Federal da Bahia, em 2 de julho, olha outra data para comemorar, de 1946, pelo magnífico reitor Edgar Santos. Revolucionou as ciências, as artes, as letras, foram criadas as escolas de arte pioneiras no país, a de arquitetura se emancipa de belas artes, a de belas artes ganha fôlego também, é criada a escola de música, teatro, dança. A Bahia se torna o celeiro da cultura e das artes no Brasil. A cidade de Dorival Caymmi na música, a cidade de Pansete na pintura, a cidade que atraiu para cá Caribé, a maior expressão da pintura do século XX na nossa cidade. Foi fundado agora o Instituto Caribé. Faço parte do conselho também, Luiz, correndo atrás de uma sede para instalar mais de 20 mil peças que a família vai propiciar para o público, para o deleite público. A cidade de Glauber Rocha, no cinema, Barravento. A cidade de Pierre Verger, na pintura, que congelou naquelas fotos magníficas em preto e branco o colorido da Bahia, da alma da Bahia. Eu nunca... Toda vez que eu vejo uma foto tirada por Pierre Verger, me emociono. Então, a beleza. E, às vezes, eu digo, para aqueles que acreditam nisso, que a gente escolhe em que família nasceu, em que local nasceu, eu escolhi nascer na Bahia nos anos 50, pensando que ela ia ficar congelada, como nos anos 50. Me dei mal. E aí nós vamos entrar nos anos 60.
E aí, de repente, como nós somos uma cidade de colinas e vales e ladeiras, até então nós subimos ladeiras, começamos a descer ladeiras. E ganhamos os vales, as avenidas de vale, e perdemos o nosso verde, as nossas hortas, ganhamos um fluxo viário importante para a cidade. A cidade, na década seguinte, ganha a Avenida Paralela, fundamental para o desenvolvimento do litoral norte da cidade, ganha a Avenida Suburbana, fundamental para o subdesenvolvimento da região suburbana de Salvador, com assentamentos absolutamente incontroláveis e sem planejamento algum, e sem nenhum suporte de infraestrutura, enfim, e passando a ter uma cidade degradada, né? Enfim, dos dois lados. Salvador é uma cidade muito interessante do ponto de vista geológico, ou geográfico, ou climatológico, sei lá. Ela tem dois ecossistemas. Salvador tem a cidade litorânea atlântica e tem a cidade litorânea da Baía de Todos Santos. No litoral atlântico, é uma cidade plana, ao nível do mar, com dunas, vegetação rasteira e coqueiral plantado pelos portugueses. Voltado para a Baía de Todos Santos, recortes magníficos, rochas pequenas enseadas e Mata Atlântica. A única pequena reserva que tem hoje é São Bartolomeu, que existe e você não pode chegar lá. Né? Então, mas que pena que nós não optamos por um desenvolvimento planejado para aquela região, para aquela área. Nós teríamos a Côte d'Azur baiana. Seria algo mais espetacular que poderia existir na nossa paisagem. Tivemos nos anos 60 o Centro Industrial de Aratu, anos 70 o Polo Petroquímico, e o que é que acontece? Todo o petróleo, obviamente, nos municípios de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e tudo mais, e toda a produção que se dá, e todo o recolhimento de CMS que se dá, não vem para o município de Salvador. Vai para a Grande Salvador. Camaçari, Simões Filho, São Francisco do Conde, enriquecendo prefeituras e prefeitos e prefeitas. E Salvador passa a ser uma cidade de dormitório, sem condições de sobrevivência, com o comércio enfraquecido, com o porto enfraquecido, com a população carente imensa, que não cresceu, explodiu, fruto dessa grande migração que vem do interior para cá. Estamos pagando um preço alto por uma falta de planejamento nacional do território urbano, do território rural brasileiro. Né? E quando chega nos anos 90, damos um grito de desespero. Esse grito de desespero é o reconhecimento de que Salvador tinha sido tombada pela Unesco em 85 como Patrimônio Cultural da Humanidade, com o que restou da nossa cidade histórica, porque o que tem hoje no Pelourinho se estendia até a Soledade Lapinha, se estendia por todo o comércio, se estendia até o Largo 2 de Julho, Forte de São Pedro, Nazaré Saúde, com a mesma dignidade, a mesma beleza, a mesma importância, a mesma imponência, a mesma qualidade de arquitetura que nós temos hoje no núcleozinho do Centro Histórico de Salvador, que muita gente chama de Pelourinho, mas Pelourinho é o nome só de um largo, gente. Ali é Centro Histórico de Salvador. E aí nós temos o quê? A recuperação, a revitalização do Pelourinho, um projeto bem sucedido de um ponto de vista de sustentabilidade da arquitetura, mas insustentabilidade social. Um projeto que o que nós estamos vendo hoje é o seu fracasso de política ocupacional, de administração do espaço, um espaço que ninguém sabe se é administrado pelo Estado ou pelo município, ou por ninguém, eu acho que é por ninguém. E nós estamos hoje com um centro histórico que o baiano não frequenta, um centro histórico que o turista dificilmente frequenta também, e que o comércio local também não se sustenta. Então, alguém está me avisando aqui um celular que está na hora de acabar. Só vou desligar, pronto.
Então, o que é que nós vamos ver a partir daí? Entramos no ano 2000. Ano 2000, a expectativa de novos momentos, de um novo milênio, um novo processo da história da humanidade, mas nós sabemos da crise que se abate mundial hoje. A crise na economia, a crise no meio ambiente, na ecologia, nas relações de poder, nas expectativas de guerra, nas transformações políticas em pontos importantes do nosso planeta, mas o Brasil caminha por um outro lastro, que é um certo equilíbrio da economia com possibilidade de investimento a partir da criação do Plano Real. O Plano Real é um divisor de água para tudo. E é uma expectativa crescente, até certo ponto consciente, de um desenvolvimento melhor daqui para frente. Mas não é a solução, porque se o Brasil hoje é a 6ª economia do mundo, nós somos o 84º lugar em desenvolvimento humano, em educação. E não se constrói uma nação simplesmente com dinheiro. Se constrói com a formação de um povo. Se o Brasil tem um território e as riquezas imensas que tem, eu digo sempre, o Japão é formado por um arquipélago de centenas de ilhas e ilhotas, sujeitos a abalos sísmicos terríveis, a invernos rigorosos, somente 10% do território é agriculturável, não tem petróleo, não tem minério de ferro, e já foi até 2 anos atrás, ou até o ano passado, a 2ª economia do mundo. Hoje perdeu para a China, mas é a 3ª economia do mundo. Porque investiu na educação. Fez a grande revolução do século XX da educação. E nesse minuto que falta, eu quero falar sobre isso. Eu ontem fui à Academia Bahia da Educação, assisti a posse do Dr. Erlon Rodrigues, que Célia, que está aqui, e Maurício, Célia estava presente lá. Fez um discurso, embora bastante longo, muito rico, que eu voltei com minhas mãos calejadas de tanto aplaudir e dormi de barriga cheia pelo discurso dele, falando da importância da educação e do desleixo com a educação. Mas eu quero encerrar com um texto aqui, que eu peguei nessa revista muito, de uma pessoa que eu respeito muito, que é Antônio Risério, onde ele nos... Antônio Risério, exatamente. Então, ele já nos proclamou no Jornal à Tarde para a Primavera Baiana. É um texto que eu guardo, eu copy-disquei, né, sei lá como se fala isso, tenho lá no meu computador e sempre imprimo quando quero passar isso para alguém, ou mando por e-mail. Mas esse aqui da revista Muito, Renato, perguntam a ele: você conta no livro que há 350 anos, 30 pessoas morreram no desabamento de encosta em Salvador. E que, em seguida, houve discursos pedindo obras de contenção. Será que daqui a 350 anos nossas tragédias urbanas serão iguais? E ele responde, vou encerrar com o texto dele. Nem mesmo sei se esta cidade ainda vai existir daqui a 350 anos. Se ficar por conta de nossos atuais governantes, vai ser difícil resistir tanto. Quando Salvador completou aniversário 29 de março, eu fui convidado a ser o palestrante da data na Câmara Municipal da cidade. Me vesti de preto. E quando me deram a palavra, para surpresa de todos, eu disse: hoje eu estou de luto. Não tenho o que celebrar. Salvador está sendo destruída numa escala como nunca o foi em toda a sua história. E essa destruição é irreversível. Aí eu olhei para trás e disse: agora tem uma coisa. A história não perdoa. Um dia ela vai cobrar de vocês. Mas admitamos que sim, ou seja, que ela exista daqui a 350 anos. E aí é preciso acreditar que as coisas vão mudar, mesmo que agora seja a própria cidade em seu conjunto que está se convertendo em uma vasta tragédia urbana.
Não é mais um deslizamento aqui, um congestionamento ali, um desabamento acolá. Agora é a cidade inteira que está naufragando. Mas a verdade é que, ao longo de nossa história, já temos belos exemplos de altivez e criatividade, superando reveses e crises. E temos de recuperar isso para nos reinventar e seguir adiante. Uma missão que cabe ao conjunto da população, já que devemos confiar cada vez menos nesse bando de charlatões e corruptos que, salvo raríssimas exceções, são os políticos profissionais. Eles não estão interessados na cidade, mas na jogatina deles. Não devo nada a ninguém, assino embaixo do que ele escreveu. Muito obrigado.